Olá a todos e bem-vindos ao Sem Rastros. Eu sou a Luciana e aqui eu conto história de pessoas desaparecidas. Eu preciso falar sobre algumas coisinhas pessoais agora no começo desse episódio. Eu sei que eu sempre falo pra vocês, quem não quer ouvir pula até a musiquinha, mas hoje eu queria que vocês ouvissem. Talvez vocês não entendam que é importante, mas pra mim é muito importante. Antes de explicar o que aconteceu, eu já vou falar um resumo. A partir de hoje, quem quiser entrar no site é semrastros.com, não tem mais o podcast no nome, e quem quiser me mandar e-mail é luciana@semrastros.com. O podcast, se vocês principalmente ouvirem até o final os outros episódios, mais antigos principalmente, tinha um website, semrastrospodcast.com, e um e-mail, contato@semrastrospodcast.com. Pois bem, o dia do meu casamento esse ano, 10 de março, também é o dia do aniversário do podcast, que também é o dia que o meu website renova. Quando eu criei o website, o podcast, há 2 anos atrás, em 2021, eu comprei um kit no Squarespace, que é o servidor do site, que era o site mais um domínio personalizado, que é o semrastropodcast.com, mais o e-mail contato@semrastropodcast.com. E esse ano, quando chegou a hora de renovar, o meu cartão ele não existia mais. Eu troquei de cartão nesse meio tempo, e eu esqueci de colocar, e aí passou o casamento, viajei, não sei o quê. Eu demorei mais ou menos uma semana pra colocar um novo cartão lá e achei que tinha apago o site e tudo mais. Mas eu fui descobrir essa semana, e sim, eu só fui descobrir essa semana porque eu realmente não tava prestando atenção, assim, no meu site, nas coisas a ver com ele até agora. Mas eu percebi que parece que o Squarespace só cobrou a renovação do site. O Google, que cuida do e-mail e do domínio, não. Então o semrastropodcast.com e o contato@semrastropodcast.com não existe mais. Então se você me mandou e-mail, eu não recebi. Eu literalmente parei de receber e-mails depois de março. Se você coloca semrastropodcast.com, você cai assim, num site que fala nada, sabe? Como se não existisse. Mas o mais doido disso é que quando eu fui procurar nesses sites de comprar domínio, semrastropodcast.com, pra recomprar, porque eu achei que tinha voltado pra piscina de domínios disponíveis, né? Aparece lá que já foi comprado por alguém, e que se eu quisesse comprar agora, seria em torno de 2 a 3 mil dólares. Olha, gente, eu gosto muito do meu podcast, mas não tanto assim. Eu não vou gastar tudo isso. Eu também consigo ver quem comprou, e aparentemente é um cara da Romênia. E parece que ele faz isso várias vezes, porque quando eu coloquei o nome dele no Google, eu achei vários domínios comprados por ele. E até achei também um processo, que parece que a American Airlines fez contra ele, porque ele tinha comprado americanairlines.com, e eu acho que ele tava provavelmente querendo vender a um preço muito caro, ou simplesmente não queria vender, não queria fazer nada com ele. Enfim, como eu falei, pode ser que vocês estão pensando, mas eu nem entro no site, eu nem mando e-mail, mas pra quem manda ou pra quem vê, eu gosto do meu site, eu entendo que o site é o menos usado, assim, porque hoje em dia tem o Instagram e tem o próprio Spotify, Apple Podcasts, etc. Mas eu gosto de ter o website como um lugar onde eu consigo colocar as fotos e as fontes e deixar tudo organizadinho por episódio, por data. Então, como eu falei lá no começo, agora o site é semrastros.com e o e-mail é luciana@semrastros.com. Então, para quem ouvir episódios antigos e tentar entrar no site, não vai conseguir. Eu não acho que eu vou voltar e trocar episódio por episódio, mas tô deixando avisado aqui. Provavelmente vou cortar essa parte do áudio que eu estou falando aqui e vou colocar em um episódio de 5 minutos só explicando isso pra deixar no feed do Spotify mesmo, para as pessoas verem. Era muito importante que todos ouvissem isso e todos entendessem o que tá acontecendo. Porque eu gosto de ter meu podcast organizadinho. Desde o começo, achei muito importante ter um e-mail definido, um site bonitinho, e agora eu meio que me ferrei, tudo por causa da minha desorganização. Mas é isso. Obrigado àqueles que ficaram aqui ouvindo esse meu desabafo, essa minha historinha. Vamos para o episódio de hoje. Sejam mais uma vez bem-vindos ao Sem Rastros. Hoje eu conto a história de Danise Flam. Na última semana de março de 1986, estava rolando o Spring Break da cidade de Connorsville, no estado de Indiana.
nós brasileiros conhecemos como Semana do Saco Cheio. Enquanto muitos estudantes do colegial de Connersville decidiram sair da cidade, de apenas 15 mil habitantes, para outros lugares mais badalados, a estudante Denise Flam decidiu ficar para trás nessa uma semana de férias. Ela não seria a única a ficar. Aqueles que não viajaram iam fazer festinhas e luais, então ela também ia se divertir. Denise tinha 18 anos, estava no último ano do colegial e se preparava para um ano bem agitado. Depois de se formar, ela já tinha decidido ir fazer faculdade na Universidade de Miami, no estado de Ohio. Não sei vocês, mas eu não sabia que existia uma Universidade de Miami que não fosse em Miami. Eu sabia sim que existiam cidades pequenas chamadas Miami pelos Estados Unidos, como também eu já falei aqui de Springfield, que tem várias, e tenho certeza que várias outras cidades têm nome repetido também. Mas tem uma Universidade de Miami lá. No total, existem 8 cidades chamadas Miami nos Estados Unidos, e a de Ohio foi a primeira de todas. O nome Miami vem de uma tribo de americanos nativos, indígenas, que faziam parte aqui dos Estados Unidos, no começo da história, que em sua grande maioria moravam nos estados de Illinois, Michigan e Ohio. Então, por isso que a primeira cidade de Miami não foi a da Flórida, que é a mais conhecida, e sim a de Ohio. Então, momento curiosidade aqui, porque quando eu tava pesquisando pra esse caso, eu acabei saindo um pouco pra pesquisar sobre isso, porque eu realmente não tinha ideia. Bom, Denise praticava 3 esportes na escola e conseguia manter suas boas notas e vida social. Ela era realmente uma garota incrível, muito dedicada. Quinta-feira, 27 de março de 1986, depois de um dia normal, Denise foi numa festa à noite, estilo luau, com uma amiga. Ela parecia estar de flerte com o mocinho, se divertiu, socializou, e na hora de ir embora, não conseguia achar sua bolsa de jeito nenhum. Então decidiu ir embora sem a bolsa mesmo e voltar no outro dia para procurar. Denise acorda um pouco mais tarde na manhã seguinte, conversa com seus pais, falando como tinha sido a noite anterior, e que voltaria lá onde foi a festa para recuperar sua bolsa. Ela liga para alguns amigos para ver se alguém podia acompanhá-la nessa tarefa que deveria ser rápida e simples, mas todos estavam ocupados ou não podiam. Ao 12:30 da sexta-feira, 28 de março de 1986, Denise sai de casa em direção ao local da festa. Ela troca um papo rápido com sua vizinha sobre o futuro e qual universidade ela ia cursar, mas logo entra em seu carro e vai embora. Essa foi a última vez que Denise foi vista. Denise não deveria demorar mais do que uns 15 minutinhos dirigindo para chegar no local da festa. Mais uns 15 para voltar e uns minutinhos aqui e ali. Ela deveria demorar no máximo 1 hora para retornar para casa. Mas horas e horas se passaram e nada dela aparecer. Os pais não estavam exatamente preocupados ainda. Connersville é uma cidade pequena e clichê na questão de que pessoas dormem com portas destrancadas, todo mundo se sente seguro, nada de ruim acontece, blá blá blá, uísca sachê. Connersville ficava a apenas 1 hora de distância de Indianápolis, que é a capital e a principal cidade do estado de Indiana. Também por ser cidade pequena e afastada das grandes cidades, a festa do dia anterior ficava numa espécie de fazenda, celeiro, numa área mais distante de comércios e ruas principais. A noite chegou, 8 horas se passaram desde que Denise saiu de casa, e os pais dela, Judy e David Flam, decidiram chamar a polícia às 8:30. Eu esqueci de comentar que o sobrenome deles se escreve P-F-L-U-M, mas o P é mudo. A polícia ignorou a preocupação dos pais, dizendo que Denise era adolescente, que estava se divertindo e logo voltaria. Judy e David não queriam esperar a boa vontade deles para começar a levar o sumiço a sério, então Judy voltou para casa para ficar a postos no telefone e na própria casa mesmo, caso Denise voltasse, e David se juntou com outros parentes para procurar pela filha nas ruas. No sábado à tarde, ainda sem notícias, o carro cor de creme de Denise, um Buick Regal de 1981, é encontrado e abandonado em uma rua chamada Rua da Torre, porque tem uma torre de celular bem grande nela, a 5 km de distância da fazenda onde tinha rolado a festa na noite anterior. Um fazendeiro que trabalhava na cidade de Glenwood, que é a cidade vizinha a Connersville, e onde o carro estava, disse que viu o carro estacionado naquele local desde o dia anterior, mas não viu nenhum motorista. Ele achou que o carro pertencia a alguém que estava colhendo cogumelos, porque é uma atividade comum na área, mas quando o carro ainda estava lá no sábado, ele ligou para a polícia.
O veículo estava trancado, mas a chave não estava por perto e muito menos Denise. Olhando para dentro, pelas janelas, não tinha nenhum sinal de briga ou que alguém, além de Denise, tivesse dirigido o carro. Com essa descoberta, a polícia percebeu que Denise podia estar correndo perigo e saíram à procura da jovem. Cães farejadores e voluntários foram levados na área da Rua da Torre para uma extensa procura, e estudantes, colegas de Denise e de seu colegial, se dividiram em grupos para procurar por ela pelas ruas. Com dias e semanas se passando, cada vez mais eles começaram a procurar por um corpo, incluindo em poços ou caçambas. Os pais de Denise disseram para a polícia que não acreditavam que ela tinha algum amigo ou conhecido que morasse em Glenwood, perto de onde o carro estava, e que ela não tinha motivos para estar ali. O que aconteceu com a bolsa vai depender muito da fonte que você lê, mas a maioria fala que a bolsa estava ainda lá no local da festa, o que dá indícios de que Denise nunca nem chegou lá. Além da busca feita em Glenwood, na quarta, 2 de abril, cerca de 100 policiais procuraram por vestígios de Denise no terreno da festa, que tinha mais de 40 hectares de tamanho. Mesmo sem pistas, a polícia já tinha arriscado fugir por conta própria como possível motivo. Denise era ótima aluna, organizada e ia entrar na faculdade em outro estado. Se fosse para fugir, ela poderia esperar só alguns meses e ela então estaria longe de lá. E se eu te disser que isso é praticamente tudo o que nós temos sobre o caso? Essa seria uma meia-verdade. Nas próximas semanas após o desaparecimento, a polícia contatou toda a agenda telefônica de Denise, falando com todos seus amigos, mas ninguém sabia de nada. No final de abril, uma recompensa de $5.000 foi colocada no caso e um mês depois subiu para 10 mil, mas poucas ligações chegaram para a polícia, com a recompensa fazendo pouco efeito. Em agosto de 1986, alguns meses após o desaparecimento, uma moradora de Connersville, sem coração e bom senso, passou trote para Judy e David Flum, dizendo ser Denise. Os pais acreditaram, não só pela esperança que eles deviam ter de querer encontrar a filha, mas porque a moça também tinha uma voz parecida com a de Denise. Não existem palavras para descrever a frustração deles quando descobriram que aquilo não passava de uma brincadeira sem graça. Mas a partir daqui, o caso praticamente desaparece. Ele esfria completamente. Um documentário dividido em 3 partes da Vice, feito em 2018, trouxe um interesse e relevância e novas informações para esse caso novamente, mas que se não fosse por ele, eu teria talvez um pouquinho mais de coisas para falar, mas não muito. Esse documentário foi minha principal fonte e quem tem assinatura da Vice ou quem conseguir assistir de alguma outra maneira, eu recomendo. O documentário também mostra o descaso da polícia desde o começo com esse caso. O detetive McQuinley, que era um dos detetives principais do caso de Denise em 1986, parecia não ter feito coisas óbvias em uma investigação de desaparecimento ou como um todo. Ele é entrevistado nesse documentário e diz que investigou, mas não encontrou nada e que é um caso muito frustrante. Porém, a questão é que tudo o que ele diz, que fez ou não fez, vem apenas de sua memória. Ele não fez nenhum relatório há 30 mais anos atrás. Não se tem uma linha do tempo, papéis, nada que comprovasse o que ele fez naquela época para achar Denise. Por exemplo, um mês antes de desaparecer, Denise e seu namorado de 3 anos terminaram. Muito se falou sobre a decisão ter sido mútua, mas conversando com amigos, parece que era mais vontade de Denise do que Sean McClug, o ex-namorado. Mesmo que eles realmente tivessem se separado super pacificamente, o melhor término da história, quando alguém desaparece, principalmente uma mulher, o primeiro suspeito costuma ser o parceiro ou ex-parceiro. Por mais que possa parecer injusto, as estatísticas provam que muitas mulheres morrem nas mãos de seus parceiros românticos, e mesmo quando não morrem, a polícia, se ela está fazendo um bom trabalho, tem o dever de entrevistar o namorado, o esposo, o parceiro, checar álibi, até ter certeza de que ele não é o culpado e partir para o resto dos suspeitos e pistas. Quando perguntado sobre Sean, o detetive McQuinley disse que não lembrava, mas achava que tinha o entrevistado uma vez. Não se tem registros dessa conversa se ela de fato aconteceu. A conduta de McQuinley é ainda mais frustrante porque ele é relacionado a Denise. Ele é primo de David Flum, o pai dela. Ele deu entrevistas a jornais na época dizendo que ele ia encontrá-la e que quando é alguém da família o caso mexe ainda mais com você, mas parece que isso não foi o bastante para ele organizar sua investigação de uma maneira que ela fosse relevante e útil com o passar dos anos.
O documentário também fala que parece que ele não pegou os históricos telefônicos dela, que ele não investigou o quarto dela e que ele até chegou a gastar dinheiro para se consultar com médiums. A Vice nos traz um total de 3 nomes de suspeitos que existem desde 1986 que foram levados para a polícia como suspeito. E até aí, não ter nenhum deles preso, tudo bem, porque às vezes essas pessoas viraram suspeitas por rumores ou não podem prendê-las por falta de provas. Mas, de novo, não parece ter rolado uma investigação mais profunda ou mais séria com eles. Vamos ao primeiro suspeito, Randy. Randy Cates tinha a idade parecida com Denise nos anos 80 e tem hoje um passado com entradas e saídas da prisão, crimes violentos tipo agressão, mas não homicídio. Um homem que preferiu não se identificar, um amigo de Randy dos anos 80, disse ao documentário que a história que Randy contava no grupo, na rodinha, é que no dia que Denise desapareceu, de alguma maneira ela se encontrou ou se deparou com Randy e outros meninos. A parte como eles se encontram ele não conta. Mas Randy e companhia levam Denise até um celeiro, uma propriedade rural que a família dele tinha, e que os caras estavam bebendo e parece que também tinha drogas no local. Denise não gostou, começou a reclamar e com medo de que ela contaria para os pais de Randy, o grupo começou a bater nela. Quando ela desmaiou ou morreu, eles a deram como comida para os porcos. A repórter da Vice consegue se encontrar e conversar com Randy. Ele diz que o caso é muito triste, que é muito famoso na cidade e que espera que seja solucionado. Quando a repórter joga pra ele que várias pessoas disseram que ele confessou matar Denise, ele nega na hora. Ele diz que nunca confessou, porque não foi ele, porque ele estava na cidade de Detroit, no estado de Michigan, na época do desaparecimento, mas que ele sabe dos rumores envolvendo o primo dele, mas que também não acredita que o primo está envolvido. E isso nos leva ao segundo suspeito do caso, Benny Johnson. Igual à história de Randy, várias testemunhas dizem que Benny confessou ter matado Denise, incluindo o próprio Randy. O Randy fala pra repórter que o Benny já falou ter matado Denise na frente dele, mas que ele levou na brincadeira, não sentiu que era sério e que Benny gostava de fumar maconha, então ele devia estar meio doidão. É praticamente isso que o Randy fala. Benny Johnson é primo de Randy e fazia parte do suposto grupo que matou Denise, segundo a história contada pelo amigo não identificado no documentário. Benny se formou no mesmo colegial que Denise alguns anos antes, de 1986, que seria o ano de formatura dela. Ele tinha uma família afluente e influente na área, que eram donos de fábricas e fazendas em Connersville. Desde o ano que Denise desapareceu, Benny passou a ter uma ficha criminal consistente, com crimes incluindo lesão a um policial e invasão e arrombamentos. Judy Flum, a mãe de Denise, diz que nas 2 primeiras semanas que ela estava desaparecida, Benny ligou para Judy e David e pediu para que eles fossem na casa dele. Os dois vão, e num tom calmo, Benny diz: "Eu não matei sua filha." Nessa época, os pais de Denise ainda não acreditavam que ela não estava viva. Era cedo na investigação ainda, eles tinham esperança de que ela voltaria com vida. Semanas depois desse episódio estranho, Benny é preso por outros motivos, nada a ver com Denise, mas ele começa a gritar, dizendo que os policiais são burros porque ainda não a tinham encontrado. Benny confessou ter matado Denise para mais de 1 dúzia de pessoas em diferentes datas e ocasiões. Ele falou que matou ela nesse celeiro / fazenda / propriedade, que ele cortou sua garganta, que ele a cortou em vários pedaços, que ela pediu por ajuda e assim vai. Um outro amigo da época entrevistado no documentário também, disse que na frente dele, Benny falou ter matado Denise pelo menos 3 vezes. Benny conhecia a área onde o carro foi encontrado, então juntando essas peças, ele dá um belo de um suspeito, ou no mínimo, uma pessoa de interesse. Mas a polícia não o entrevistou na época do desaparecimento. A família de Benny hoje em dia tem advogado, então ao menos que ele seja preso, e mesmo preso, né, ele não pretende conversar e cooperar com a polícia. Não tem como comprovar essa história que o amigo conta e nem essa próxima que eu vou falar. Mas, mais uma vez, juntando as duas, dá pra se ter uma boa teoria. A ex-namorada de Benny Johnson teve algo muito interessante para contar para a repórter da Vice. Ela disse que 1 ou 2 dias depois do sumiço de Denise, foram para uma propriedade da família de Benny, onde ela ajudou a limpar sangue que tinha lá. Os caras falaram que uma moça tinha perdido a virgindade ali e por isso tinha esse sangue.
Essa ex-namorada diz não lembrar da quantidade. Ela não lembra se era o bastante pra pensar que alguém tinha morrido. Ela só achou estranho ter sangue lá pra começo de conversa. 2 meses depois de Denise desaparecer, Benny levou essa namorada para um lago que tinha ali na cidade, porque ele queria mostrar algo pra ela. Nisso, essa ex-namorada e a cidade inteira já estavam falando sobre Denise, então ela deixou um recado, um papelzinho escrito para uma amiga dela, que se alguma coisa acontecesse com ela, a culpa era de Benny. Então aqui ela já suspeitava que seu namorado não era flor que se cheire. Ela se encontrou com Benny nesse lago, que era tipo um parque, ele era bem grande, e eles andaram juntos por um tempo, mas quando Benny quis andar para uma área mais remota, longe dos carros e da civilização, a ex-namorada negou, disse que não ia andar mais com ele, então seja lá o que ele queria mostrar pra ela, se é que ele realmente queria mostrar algo, ele não mostrou e ela voltou pra casa, sã e salva. Ela ligou pra polícia, contou tudo isso, mas eles nunca ligaram pra ela de volta para obter mais informações e seguir aquelas pistas. Em 2018, quando esse documentário estava sendo feito, os detetives chegaram a procurar esse lago, chegaram a esvaziá-lo, acho que metade, mas não encontraram nada. Outra pista que nunca foi seguida veio de uma moça chamada Vivian, que não conhecia Denise. Em 28 de março de 1986, quando Denise desapareceu, Vivian estava em sua casa, quando ouviu gritos longos e profundos que soava vir de uma mulher. Quando ela ficou sabendo do sumiço da jovem, ela chamou a polícia com essa história, mas não teve seguimento. De novo, ninguém ligou pra ela, ninguém quis saber mais detalhes sobre. Vivian disse pros filhos que conseguia distinguir a direção de onde tinha vindo o terceiro e último grito. Ela apontou para uma área, e nessa área havia uma fazenda da família de Benny Johnson. Este não foi um dos locais que Benny confessou em suas inúmeras confissões, mas fica a 1,5 km de onde o carro dela foi encontrado. A gente também não sabe se essa é a mesma propriedade que a ex-namorada estava falando que viu sangue. As propriedades, a geografia desse caso é bem complicadinha, ou melhor, é confusa, não é complicada, porque é uma cidade pequena, é tudo muito perto, mas é confusa. Enfim, como essa pista nunca foi seguida, Dave e Judy decidiram ir falar com o pai de Benny Johnson, que também chamava Benny, ou Ben, solicitando a permissão para fazer uma busca nessa fazenda. O Ben pai negou, dizendo que não queria danificar o solo daquela propriedade porque eles usavam ela para caça. Agora vamos para o terceiro e esperado suspeito, o ex-namorado de Denise, Sean McClung. Quando os dois tinham 16 anos, eles se conheceram em um ônibus, gostaram um do outro e começaram a namorar. Em 1986, eles já estavam juntos há 3 anos, mas em seu último ano da escola, que era aquele, Denise não queria mais estar na relação. Em uma carta escrita para uma amiga, ela dizia que Sean era dominador e possessivo. A amiga disse que ficou surpresa a não só saber disso, mas saber que Denise deixava Sean a tratar assim, pois ela era uma garota forte e não combinava com ela deixar alguém mandar nela ou ser mal. Mas é claro que nesse tipo de situação não tem muito a ver com deixar, né? Porque, obviamente, a culpa não é da vítima, caso Sean realmente seja dominador e possessivo. Denise resolveu terminar com ele e ele não gostou. A sua última carta à amiga foi menos de um mês antes de desaparecer, dizendo que havia terminado o namoro e que estava chateada. Como já mencionado, o detetive McQueen disse que falou com Sean, mas que não lembrava muito sobre essa conversa. Parece que a história que Sean contou como álibi era de que ele estava com amigos no dia do desaparecimento, pescando e passando tempo, mas segundo o documentário, quando a polícia foi checar a veracidade disso com esses tais amigos, eles disseram que não estavam com Sean aquele dia. Um parente de Denise também diz que no dia que tudo aconteceu, eles foram procurar por Sean e contaram que Denise tinha sumido, estava desaparecida, que estavam todos procurando por ela, e tudo que Sean falou foi: vai ficar tudo bem, ela vai voltar. E que ele não ajudou com as buscas, ele não foi falar com David e Judy, que até então eram seus sogrinhos, ele não ajudou ou não mostrou nenhuma preocupação em nenhum momento. Além disso, pouco tempo depois, ele saiu de Indiana e se mudou para Arizona. Assim como Randy
e Benny, Sean também entrou e saiu da prisão algumas vezes durante os anos 90 e 2000, incluindo violência doméstica e agressão. Em 2017, ele voltou para Connersville e o caso meio que reacendeu, porque a polícia resolveu falar com ele e ver se conseguiam descobrir algo. Quando a polícia o contatou, ele aceitou fazer uma entrevista e aceitou a fazer um teste de voz, que, como eu já expliquei no caso de Angela Hammond, é parecido com o polígrafo, e também como o polígrafo não tem importância num tribunal, num julgamento, e é considerado uma pseudociência. Mas ele não passou nesse teste, e aparentemente ele não passou bem na resposta para a pergunta: você matou Denise e você sabe o que aconteceu com Denise? A repórter da Vice maravilhosa conseguiu também falar com ele. Ele não se deixou ser filmado, mas falou e muito com a repórter. De primeira ele fala: não tô muito afim, volte depois, eu tava indo dormir. Mas ele mesmo começa a abrir a boca e falar, até que uma hora ele convida a repórter pra entrar na casa dele e eles ficaram lá por 45 minutos. A câmera não entra, então a repórter depois sai e conta que ele falou que Denise não tinha muitos amigos, que na época do desaparecimento ele já não falava com ela fazia 3 semanas, que ela tinha ido naquele luau com outro cara, o que era verdade. A amiga falou que ela tava pelo menos de rolinho com um outro moço, mas ele não fala muito mais que isso. Ele só diz que não foi ele, que ele não tem nada a ver com isso, que ele estava com amigos naquele dia. Entre 2017 e 2020, Sean ficou doente e foi parar no hospital. Ele tinha uma doença terminal não revelada e entrou e saiu do hospital várias vezes durante esses anos. Em junho de 2020, já no meio da pandemia, Sean estava no hospital e perto de partir, então Judy Flum escreveu uma carta para ele. Olá, Sean. Eu estava pensando em sua mãe esta noite. Ela era uma senhora simpática e gentil, com um sorriso doce e com certeza amava seus filhos. Denise gostava muito da sua mãe. Eu sei que sua mãe quer que você esteja no céu com ela. Eu não acho que você vai ter facilidade em chegar ao céu para vê-la enquanto essa culpa estiver em seu coração. Tudo o que queremos de você é informação sobre onde os restos mortais de Denise estão localizados. Queremos enterrar nossa menina com os avós. Já existe um lugar para ela no cemitério ao lado deles. Por favor, faça esse favor a nós e a si mesmo e diga-nos onde ela está. E quando seu tempo acabar, você poderá passar a eternidade com sua mãe. Dias depois que Judy enviou essa carta para ele no hospital, Sean foi preso por acusações de fraude não relacionadas a Denise. Mas os policiais, claro, esperavam que ele fosse falar sobre isso e eles iriam entrevistá-lo sobre isso. Antes mesmo de eles irem atrás de Sean, depois de passar alguns dias sozinho na cela, no dia 3 de julho de 2020, ele disse que queria falar com a polícia. Ele conta que Denise foi buscá-lo naquele dia de março, em 1986, e eles foram dar uma volta. Eles acabaram na ponte, perto de um rio, onde eles estavam brigando, discutindo. Ele colocou as mãos sobre ela e a empurrou para o chão. Quando ele percebeu, ela já não estava mais se movendo. Ele andou até a cidade, fez um telefonema, algumas pessoas vieram e cuidaram, entre aspas, de Denise. Isto é, se livraram do corpo dela. A polícia pergunta diretamente: você matou Denise? Sean faz uma longa pausa e diz sim. A polícia decide fazer um acordo, inusitado, que ele não seria acusado pelo assassinato de Denise se eles os levassem para o corpo. Sean aceita e pede para ser levado para a fazenda da família Johnson, isto é, para a família de Benny. Quando eles chegam perto, Sean diz que não reconhece o local. A polícia fala que alguns celeiros, algumas coisas daquele terreno já não estavam mais ali, que foram demolidos. Mas mesmo assim, Sean não reconhece e pede para ir para outro local. No final, eles ficam rodando. O corpo de Denise não é achado e fica cada vez mais claro que parece que Sean não sabe onde está. Não parece ser apenas uma confusão, ele está perdido. Parece que ele realmente não sabe do que está falando. Já que Sean não cumpriu sua parte do acordo, então ele estava cancelado. Já que não havia corpo para devolver para David e Judy, então ele foi preso por homicídio culposo do assassinato de Denise.
Então a confissão dele foi o bastante mesmo sem corpo. Mas depois de ser preso, oficialmente, pelo crime, Sean diz ao seu advogado que ele não sabe do que aconteceu com Denise e que não foi ele. O que ele fala, que depois o advogado contou tanto pro documentário quanto em entrevistas na época, é que Sean entendeu que se ele ajudasse a resolver o caso de Denise, ele sairia da prisão. Ele pensou que isso o libertaria e que a recompensa, lá de $10 mil ou talvez maior hoje em dia, por ter solucionado esse caso, iria para os seus filhos. E que os filhos poderiam se beneficiar com esse dinheiro. Bom, a saúde de Sean piorou. Ele foi colocado em uma cadeira de rodas. E em setembro de 2020, ele morreu no hospital aos 56 anos. Isto é, fica aí a dúvida se Sean realmente foi o culpado por esse crime ou não. A gente pode pensar que ele estava literalmente no fim de sua vida, ele sabia que ia morrer. Cada dia que se passava era um dia a mais para ele, e mesmo assim, ele não confessou. Ou melhor, ele confessou e depois negou. É comum ver pessoas querendo confessar quando eles estão para morrer, e aqui Sean fez exatamente o contrário. Dando a minha opinião, parte de mim acredita que ele não é culpado. Mas o frustrante dessa história é justamente que a gente nunca vai saber, ao menos que o corpo dela seja encontrado, que algum DNA seja encontrado, a gente nunca vai saber. E só para comentar, porque o documentário fala sobre, existe um possível quarto suspeito chamado Larry Hall. Ele é um assassino, mas ele é suspeito de ser um serial killer, porque ele confessou, admitiu várias mortes, vários homicídios. Mas prova não se tem de quase nenhum desses casos, só tem de um específico. Ele foi preso em prisão perpétua pelo sequestro e o homicídio de uma adolescente, e Larry viajava com seu irmão, eles iam para diferentes estados, e ele é suspeito de vários homicídios na área, nos estados de Indiana, Wisconsin, Illinois e Michigan. Ele já confessou mais de 326 homicídios, segundo a sua página na Wikipédia, mas depois ele sempre negava. Ele sempre voltava atrás e falava que não era ele, que ele estava mentindo. O motivo que ele foi visto como suspeito foi porque ele fez uma lista de garotas que matou e o nome de Denise estava nessa lista. Mas quando os policiais foram falar com ele sobre, ele negou. Disse não conhecer Denise e disse não ter a matado. Hoje em dia, Larry tem 60 anos, ainda está vivo e ainda está preso. E com isso chegamos ao fim da investigação, das teorias que se tem para esse caso. Os detetives que trabalham atualmente no caso de Denise colocaram o DNA dela na base de dados de DNA americana, pois caso exista a mínima chance de que ela esteja viva, eles podem vir a encontrá-la dessa maneira. O diretor da Connersville High School, onde Denise estudava, disse que ela estava em 6º lugar como melhor estudante de uma turma de 348 pessoas. Um mês após desaparecer, ela ia receber um prêmio de reconhecimento em um programa de professores e estudantes do estado de Indiana. Além de ser uma ótima estudante com boas notas, ela jogava vôlei, basquete e corria track, além de jogar softball no verão também. Ela sonhava em se tornar uma cientista e estava pensando em estudar microbiologia na Universidade de Miami. Judy Flum disse que se Denise estivesse aqui hoje em dia, ela estaria trabalhando na cura do câncer, ou talvez até mesmo coronavírus, do Covid. Denise tem olhos e cabelos castanhos e na época de seu desaparecimento tinha 1,70 m de altura e pesava 70 quilos. Ela foi vista pela última vez vestindo uma camiseta vermelha, jeans listrados de azul e tênis branco. Seu desaparecimento teve um profundo impacto na comunidade de Connersville e se tornou um símbolo dos efeitos devastadores que casos de pessoas desaparecidas podem ter nas famílias e comunidades. O caso também destaca desafios que os detetives enfrentam na resolução de casos em que não há provas físicas ou testemunhas. O desaparecimento de Denise Flum permanece um mistério até hoje, mas sua família continua a ter esperança de que um dia ela será encontrada. E é isso. Me falem quais as opiniões de vocês. Como eu já falei um pouco, eu não tenho tanta certeza da culpa de Sean, mesmo ele tendo confessado. E eu acho que dos 3 suspeitos que eu falei, sem considerar o Larry Hall, eu acho que o Benny Johnson é o que mais tem chances. É o que mais parece ter provas circunstanciais de que foi ele. Principalmente pela questão da localização. Que parece que tudo que aconteceu era sempre em alguma propriedade dele,
que os gritos que a moça ouviu foram perto da onde ele tinha uma casa e assim vai. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigada a todos por ouvirem a esse episódio de Sem Rastros. Esse episódio foi escrito e narrado por mim, Luciana, e editado por Gabriela Serra. Para fotos sobre o caso, acesse nosso Instagram, @semrastrospodcast. Para fotos e fontes, acessem o website semrastros.com. Se você gosta do Sem Rastros e gostaria de ter conteúdo e episódios bônus, você pode apoiar pela Orelo ou pelo Patreon. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!